glorificado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, dando glórias e honras ao Deus Todo-Poderoso, digno de toda honra. O Senhor é digno, o Senhor só Ele é digno, só o Senhor é santo e poderoso. E hoje nós estamos entrando, eu sou a evangelista Patrícia Regina Flores de Maio, e deixe o seu like, deixe o seu comentário, que o Senhor possa abrir a nossa mente espiritual, porque nós temos que fugir da aparência do engano. O engano está no mundo inteiro, e muitos, aqui nesse capítulo 13 de 1 Reis, está mostrando que mesmo a pessoa tendo comunhão com Deus, ela pode ser enganada. E porque aqui, gente, um profeta que entregou uma profecia ao rei de Israel foi enganado por outro profeta, um profeta velho. E nós temos que tomar muito cuidado. Eis que por capítulo 1 Reis, capítulo 13. E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Aqui não diz o nome desse homem, mas só sei que ele era um homem de Deus. Que nosso nome não precisa ser destacado, mas as pessoas precisam ver em mim uma mulher de Deus. As pessoas precisam ver em nós, em você, um homem ou uma mulher de Deus. E aqui, gente, nesse primeiro tópico aqui, o contexto está acontecendo que Jeroboão, ele era rei de Israel, porque houve uma divisão de reino, né? Por causa ali de Roboão, ele ficou com o reino de Judá, ele ficou com o reino de Judá, né? Que é o reino do sul, e Roboão, que era servo de Salomão, ficou com o reino de Israel. Só que como a capital de Israel, das tribos, era Jerusalém, Jeroboão ficou com medo do povo ir a Jerusalém prestar culto ao Senhor e resolveu fazer o povo tornar-se idólatra. Ele fez 2 touros de ouro e falou que era para o povo adorar ali. E ele estava ali, Jeroboão estava junto a esse altar, queimando incenso, oferecendo esse sacrifício a esses bezerros que ele mandou fazer. E ele, na hora, esse homem de Deus, ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, e sobre ti que queimam incensos, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal que o Senhor falou. E eis que quando ele falou assim, o altar fendeu. O altar abriu. E o sinal que o Senhor falou, né? O altar abriu e o que nele estava, a cinza que nele estava, se derramará. E sucedeu, pois, que, ouvindo o rei essa palavra do homem de Deus, o Jeroboão, que estava clamando contra o altar em Betel, que ele fez sem ordem de Deus, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pega esse homem,
pega, na hora que ele falou, pega esse homem, a mão de Jeroboão, ela secou. Ele estendeu a mão contra o profeta de Deus e a mão secou. E ele não podia trazê-la. E aí, gente, o que aconteceu? Nesse momento, o altar se fendeu, né? O altar abriu e realmente aconteceu aquilo, que o altar se abriu e foi o sinal que aconteceu aí. Derramou cinza do altar, apontou para caiu tudo, destruiu tudo. Então o rei, ele disse ao rei, homem de Deus, o Jeroboão, falou assim, homem de Deus, agora ele fala que é de Deus, né? Roga a face do Senhor teu Deus por mim, para que restitua a minha mão, porque a mão dele ficou seca, porque ele levantou a mão contra o homem de Deus, para que volte a ficar como antes. E aí, porém, o homem de Deus disse ao rei, ele foi e rogou a Deus e a mão dele voltou ao normal. E aí ele clamou para voltar ao normal, né? E aí ele falou assim, vem comigo à minha casa comer alguma coisa comigo. E ele falou assim, não posso comer nem beber. Assim diz o Senhor, porquanto fostes rebelde à ordem do Senhor e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes e comeste pão e bebeste água no lugar que o Senhor te dissera. Deus falou que não era me comer nem pão e nem beber água. Então eu não posso fazer isso. Como os filhos do profeta velho estavam lá e viram tudo, foi e contou tudo para esse profeta velho. É o jeito que fala aqui na palavra de Deus, né? E aí esse profeta velho arriou o seu burro e foi atrás do homem de Deus. E chegou perto do homem de Deus e ele falou assim, olha, vem, volta, eis que Deus mandou falar, vem cá, volta e vem na minha casa comer e beber. Aí o profeta falou assim, não posso, Deus falou que o homem de Deus falou, não posso, porque Deus falou que não era para me comer e nem beber nada neste lugar. Ele falou assim, não, mas eu também sou profeta, e Deus mandou eu falar com você, que é para você voltar e comer. Aí ele foi, ele comeu pão, voltou, acreditou no profeta velho. Esse profeta falou mentira, né? Nós não podemos, temos que tomar cuidado para não falar mentira. Mentira não é de Deus. E às vezes a gente acha que assim, esse homem é de Deus, ele não fala mentira, mas o ser humano é falho. E ele voltou, bebeu água, comeu pão, depois ele amarrou o jumento para o profeta voltar. E eis que ele se foi, e no caminho um leão encontrou-o no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho e o jumento parado junto a ele. E também o leão ficou lá. Apenas o matou. E aí eis que alguns homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, o corpo estendido no chão, parado junto a ele. E aí eles falaram, eis que os homens foram e falaram passaram e viram o corpo lançado no caminho, e o leão que estava junto ao corpo, e foram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Eis que contaram que viram o homem de Deus morto, o burro pertinho dele e o leão. E ele falou assim, eles falaram assim, o leão
matou o homem de Deus. Ele como diz, que despedaçou e matou o homem de Deus, segundo a palavra que o Senhor dissera. Agiu de acordo com a palavra. O Senhor falou que não era para ele comer e nem beber. E ele foi, e o profeta velho ficou sabendo, né, que falou, é o homem de Deus que foi rebelde à ordem do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão, que despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Então esse profeta velho disse a seus filhos, amarra meu jumento, e eles amarraram o jumento. Então ele foi, achou o cadáver estendido ao chão, e ele foi e pegou aquele homem, o profeta velho pegou consigo aquele homem e foi para a cidade para chorar. Ele chorou e enterrou aquele homem de Deus. Ele sepultou aquele homem de Deus e falou com seus filhos assim: quando eu morrer, me enterra junto do corpo desse homem de Deus, porque certamente se cumprirá o que a palavra do Senhor exclamou contra o altar. Certamente que a palavra do Senhor exclamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria, porque a capital de Israel naquela época era Samaria. Antes de todo o povo tornou Jeroboão o seu mau caminho. Antes de todo o povo, ele tornou a levantar sacerdotes que não eram levitas, não era da tribo de Levi. Ele continuou fazendo o que estava errado, levantou sacerdotes nos lugares altos, e a qualquer lugar que ele queria, ele, por conta dele, Jeroboão ia e consagrava sacerdote por conta dele, que nem era sacerdote. Ele continuou fazendo isso. Nem depois dessas coisas, Jeroboão deixou seu mau caminho. Nem assim, quando aconteceu, ele viu isso acontecendo. As pessoas muitas vezes, ela vê as coisas acontecendo e não deixa o mau caminho. A escolha foi de Jeroboão, porque Deus falou que se ele obedecesse, que ele ia ser abençoado. Nós seremos abençoados se nós obedecermos. Há uma condição para nós: precisamos obedecer os mandamentos do Senhor para entrar no reino dos céus. E ali, ele levou Jeroboão, ele levou o povo ao pecado da idolatria. Ele queria consagrar qualquer pessoa para ser sacerdote. Isso foi por causa do pecado da casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. Então, gente, aqui o profeta, o homem de Deus, foi lá e profetizou contra o altar que Jeroboão levantou para estar oferecendo sacrifício, aqueles 2 touros, e Deus mandou o homem de Deus entregar um recado, e ele mandou prender o homem. E na hora que ele mandou prender o homem, a mão dele secou, e ele falou assim: roga a Deus para que minha mão volte ao normal. Ele rogou, a mão dele voltou ao normal, e Jeroboão falou: vem comigo à minha casa comer alguma coisa. Ele falou: não, eu vou voltar, que Deus falou que não era para comer nada, não era para comer nem beber. E os filhos daquele velho profeta contou tudo para o velho profeta. O velho profeta amarrou o burro e correu atrás dele e falou: vem comer e beber na minha casa. Ele falou assim: não posso, Deus falou que não é para me fazer isso. Ele falou: mas eu também sou profeta de Deus. Nós devemos tomar muito cuidado para não sermos enganados. Nós temos que fugir da aparência de engano. Que o Senhor possa nos dar sabedoria para entender. Um homem de Deus que tinha acabado de entregar uma profecia foi enganado por um velho profeta. Talvez esse velho profeta nem era usado mais, né? E aqui, quando ele achou
o leão espedaçou esse homem, matou esse homem. Cumpriu o que Deus falou, porque Deus falou que não era para ele ter comido e nem bebido naquele lugar. O profeta velho foi lá e pegou o corpo, enterrou e falou: tudo o que ele falou vai se cumprir. E nós sabemos que a palavra do Senhor está se cumprindo. Nós sabemos que Jesus breve voltará. Breve. Agora nós temos que estar de olho na palavra de Deus e obedecer com veemência a palavra de Deus. Mesmo que sejamos rejeitados, se não for de Deus, nós não devemos aceitar. Vamos cumprir a palavra do Senhor, pois a palavra do Senhor é a verdade, e a verdade nos libertará. Em nome do Senhor Jesus, obedeça os preceitos de Deus e fugir da aparência do mal. Não se deixe ser enganado. Nós não podemos nos deixar sermos enganados. Então aqui fugir, né? Porque aqui Jeroboão foi o rei que levou Israel a pecar. Levou Israel à idolatria. E idolatria é pecado. Deixe o seu like e o seu comentário. Em nome de Jesus. Precisamos estar firme naquilo que Deus está falando conosco. Em nome de Jesus. E isso foi por causa do pecado, a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. Jeroboão podia ter escolhido obedecer a Deus, mas ele ficou preocupado em não ser rei mais, e ele proibiu o povo de ir a Jerusalém louvar, adorar a Deus. O lugar de adoração era a cidade de Davi. Ele ficou com medo de perder o reinado e fez esses ídolos para o povo adorar. Então ele fez o povo cair na idolatria. Fuja, não deixe ser enganado. Deixe o seu